Bispo Bruno Fonseca, glória a Deus. Hoje Daniel dormiu, foi? Cadê o microfone do homem? Qual é aqui, meu filho? Oh, meu Deus. Hã? Glória a Deus. Bispo Bruno Fonseca, esse homem de Deus vai ministrar o seu coração e vai começar um projeto aí de leitura bíblica, né? Terça-feira, dia 1º de julho. Lê a Bíblia toda em 6 meses. Em 6 meses. Eita. Há oportunidade aí para os irmãos que não leram a Bíblia toda ainda. Como é que funciona o processo aí? Bom, a gente vai começar a partir de terça-feira, dia 1º. No meu Instagram, você que não me segue, você precisa seguir, porque lá tem todas as instruções. Eu bati 2K na vigília. 2 e lá vai 2 e fumaça. alguma coisa na vigília. E lá tem um destaque escrito Bíblia 6M's. Lá 6M é de 6 meses. É de 6 meses. Porque não deu, eu queria escrever propósito, mas não deu. Teve que resumir, né? Eu tive que botar Bíblia 6M, foi o que deu para escrever. Lá tem todas as direções e já tem o primeiro plano de leitura da primeira semana. O propósito é 8 capítulos da Bíblia por dia. A dúvida maior de todo mundo, que eu recebi vários directs com essa dúvida, que horas é? A hora você que faz, porque não tem condições de nós nos reunirmos para naquele mesmo horário e todo mundo dia está lendo junto. E todo mundo está lendo, cada um tem a sua rotina. Eu estou sugerindo ler 4 capítulos pela manhã, 4 capítulos à noite. Mas tem gente que acorda na correria. Eu sugeri que baixe a Bíblia no celular, para você não precisar estar carregando a Bíblia para todo lado. Baixe no celular. No metrô você lê 4 capítulos. No ônibus você lê. Você pode ler 2, na hora do almoço lê mais 2. Quando você chegar em casa você lê mais 2. Na hora de dormir lê mais 2. O propósito é, naquele dia você lê 8 capítulos todos os dias. Ainda vou dar uma colher de chá, talvez a gente acabe antes de 31 de dezembro, porque, por exemplo, em 1 Crônicas, os 12 primeiros capítulos são só genealogias. Haja nome, né? Que pai de não sei quem, que teve filho de não sei quem. Que Wagner gerou Lorenzo. E aí isso às Lorenzo vezes gerou fulano. lhe cansa, pois é. Aí, mas dentro das genealogias, está falando de alguém que gerou alguém, mas aparece alguém que tem um destaque, que andou com Deus, que fez uma obra magnífica. Quando chegar nessas genealogias, no plano vai estar lá, no capítulo tal, leia só o versículo tal e tal, então já vai resumir. Que maravilha. Já vai aí menos 10 capítulos que você vai ter que ler. E eu fiquei pensando, meu bispo, em casa, eu ia colocar caixinha de pergunta para as pessoas tirarem as dúvidas. Eu fiquei imaginando, já tem quase 200 pessoas confirmadas nesse propósito, tanto aqui da igreja como de outras igrejas, de outros estados, de outro país, dizendo eu vou. E aí eu digo, meu Deus, se te chegar todos os dias 200 perguntas, como é que eu respondo no Instagram? Te vire. Eu não faço mais nada. Aí o bispo já tinha me dado uma cutucada e disse que eu tinha que começar a fazer lives. Aí eu pensei, vou fazer uma live por semana para a gente discutir todos os assuntos daquela semana ali. Aí a gente vai ficar na live ali 1 hora, 2 horas. Minha esposa vai estar do lado vendo as perguntas, eu vou estar respondendo e vai ser uma bênção para mim, que eu vou estar comendo Bíblia também, e para aqueles que nunca leram e não aprenderam ainda a Bíblia. Então é um propósito para crente. É um propósito para quem quer Deus, para quem quer conhecer Deus e para quem nunca leu a Bíblia inteira. Eu tenho em minha casa 11 Bíblias. Cada uma dessas Bíblias, quando eu comprei, eu li ela 2, 3 ou 4 vezes, cada uma delas. Então eu me esqueci de quantas vezes eu já li a Bíblia inteira. Porque eu vinha no propósito, eu lia ela toda, quando terminava eu começava de novo, quando terminava eu começava de novo. E todas as minhas pregações que vocês escutam é fruto de 25 anos de leitura de Bíblia. Alguém ainda honoris causa. Alguém um dia disse, puxa, eu gosto da sua pregação, o que é que eu faço? Eu digo, estude a Bíblia por 25 anos. E uma hora você vai estar solto. Tem gente que diz assim, bispo,
eu queria entender a palavra como o senhor entende. Eu digo, vai lá, entra nos 20 e poucos anos aí de busca. Pois é, e leia. Mas você tem a oportunidade, porque eu acho que todo crente, pelo menos uma vez na vida, antes de morrer, você tem que ler esse livro inteiro. Vai lá, deixa Deus te usar, Só tô indo embora, assim que viu? você vai conhecer a Deus. Então, esse já era o primeiro recado. O segundo é um pedido, me siga no Instagram. bispo.bruno.fonseca. Eu dividi o meu Instagram, porque no meu Instagram eu falava do direito e falava da palavra. Aí o bispo falou, aí Adonias falou, aí veio o Ébano falou, rapaz, tem que dividir isso aí, tem que dividir. Aí quando o bispo, ele falou, o outro falou, quando o bispo me ligou e disse, rapaz, divide isso aí, eu vou fazer isso aqui logo agora. A minha luta foi, o meu Instagram tinha 1.800 e poucas, e eu tinha um fechado que tinha 50 pessoas. Aí eu falei, qual desses dois eu vou usar para a advocacia e qual eu vou usar para o bispo Bruno? Mas como a minha vida pertence ao Senhor, eu dei o meu melhor para ele. Então eu peguei o Instagram onde tinha mais pessoas e eu só vou postar coisas do reino de Deus. E o outro que tinha 50 pessoas, eu botei para o meu trabalho e já está chegando lá, quase 400 pessoas já. Me siga no outro também, me ajude. Então me siga no Instagram, bispo.bruno.fonseca. Você pode hoje olhar lá o destaque. Além do destaque 6Ms, tem 2 destaques de pregações, com todos os cortes de pregações de stories. E tem muita coisa que você pode ser edificado. Já estou vendo aqui um bocado de gente chegando aqui. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Viu? bispo.bruno.fonseca. E aí, você vai nesse lá, os últimos stories já tem o primeiro plano. Se você quiser, você já pode começar hoje. Você já lê 3 hoje, já sai na frente, já sai na vantagem. Porque se tiver um dia que você não conseguir, você já está adiantado. E no dia que você não conseguir, você aumenta o número. Eu vou começar amanhã, porque eu tenho que sair na frente de vocês. Eu tenho que estar uma semana na frente de vocês, porque quando lançar as perguntas, eu já estou com tudo lá para responder. Eu já estou atualizado. Então, venha comigo, você não vai perder nada, você não paga nada. Viu? Não tem taxa de inscrição, é conhecimento de Deus free, livre para você acessar. E toda semana no domingo eu vou postar lá nos meus stories e vai ficar salvo no destaque o plano de leitura de cada semana. Vamos ler 4 do Velho Testamento, 4 do Novo Testamento. 4 para você ver, na primeira semana nós já lemos todo o livro de Mateus e já entramos nos primeiros 4 capítulos de Marcos. Então, se você quer aprender, siga o Bispo Bruno, venha comigo, eu vou pedir umas dicas ao pastor Mal aqui, meu amor, como é que faz as lives, como é que eu não mexo, eu estou aprendendo isso, eu sou coroa, gente, eu estou aprendendo esse negócio aí, tá bom? Então, esse é o primeiro recado e o pedido. E o segundo pedido, eu tenho uma palavra para te entregar nessa noite. Deus está fazendo algo comigo desde a vigília. Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo hoje, na manhã de adoração. E eu pedi ao bispo Wagner, porque nós temos que acabar 8h30, mas eu pedi a ele mais 15 minutos, para eu poder não pregar como eu preguei na vigília. Na vigília eu preguei correndo, porque eu estava com medo, e eu deixei de falar muita coisa, eu queria entregar no horário. Acabou que Deus desceu na terra, a vigília para acabar 5, acabou 6, e quando acabou ninguém queria ir embora. Aí eu falei, meu Deus, era para eu ter pregado a palavra pausadamente. Foi tremenda a vigília, e Deus começou a fazer algo na minha vida ali. Eu vou compartilhar com vocês o que Deus fez hoje comigo aqui nesse lugar, dentro dessa mensagem. Você que tem compromisso com o horário, porque eu sei que tem pessoas que dizem, não, 8h30, tem que acabar 8h30, se acabar 8h30, tem que acabar 8h30. Eu não vou me importar se chegar o seu horário e você quiser ir embora. Eu não vou ficar triste, porque eu entendo, cada um tem uns compromissos. Então, se eu passar um pouquinho aqui, mas chegou o seu horário, você pode ir, vai em paz. Eu só lhe digo que você vai deixar de ganhar, porque Deus me deu uma mensagem para entregar nessa noite. Eu ainda estou embriagado, queridos, com o que Deus fez comigo, e eu vou compartilhar com vocês. Mas vamos lá.
Neemias, capítulo de número 2. Vamos ler os versículos do 1 até o 10. Não posso deixar de apresentar. Está aqui comigo hoje me acompanhando, visitando esta igreja, o meu querido irmão. Aí, quando eu conheci a Sérgio, eu acho que eu tinha 12 anos. Né? Quando a gente começou a aprontar, eu tinha 12 anos, né? A gente já bebia, fumava maconha. A gente era terrível. Esse homem é um milagre de Deus. Canta, prega, é vaso aí também. Então, se eu tenho hoje 45 e já sendo pidão aqui, no dia 8 de julho é meu aniversário, viu? 46 anos. Deixe Deus te usar. Então, se eu conheço o Sérgio desde os 12 anos, é mais de 30 anos. E tudo que a gente fez errado, depois nos convertemos juntos e consertamos para fazer tudo certo. Quase ganhamos o nosso bairro inteiro para Jesus. E até hoje a nossa vida evangeliza lá, né, Sérgio? Está aqui ele hoje, fique de pé para a igreja lhe dar aquele abraço. E a sua esposa também, Adriana. Seja bem-vindo, meu pastor, seja bem-vinda. A igreja, vamos receber com um abraço bem forte. 1, 2, 3. Volte sempre. E se quiser, você fica aí com a gente. Amém? Neemias, capítulo de número 2. Nós estamos esse mês trabalhando e hoje é o último dia desse tema. E eu gosto de ser fiel aos temas mensais, porque são direcionados por Deus. E esse mês nós estamos trabalhando, suportando processos, vivendo progressos, até viver o meu real propósito. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Neemias 2, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Eu nunca tinha estado triste na sua presença, porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não está enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso e disse ao rei: que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, jaz em ruínas e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim orei ao Deus do céu. E eu disse ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse, estando a rainha também assentada junto a ele: pois quanto tempo durará a viagem? E quando tu retornarás? Assim aprove ao rei me enviar. E eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar adiante e que eu entre em Judá. E uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões do palácio que pertence à casa e para a muralha da cidade, e para a casa do qual eu entrarei. E o rei me concedeu, segundo a boa mão do Deus que estava sobre mim. Então cheguei aos governadores da além do rio, dei-lhe as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães de exércitos e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita,
E Tobias, o servo amonita, ouviu isso, afligiu-nos muitíssimo, que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Assim, eu vim até Jerusalém, e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. Versículo 13. E eu saí à noite junto ao portão do vale, a saber, diante do poço do dragão, até a porta do esterco, e vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os portões estavam consumidos pelo fogo. Então segui adiante até o portão da fonte e a piscina do rei, mas não havia lugar para o animal que estava debaixo de mim passar. Então eu subi à noite pelo ribeiro, vi a muralha, voltei e entrei pelo portão do vale, e assim retornei. E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz. Tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, e nem mais que faziam a obra. Então eu lhe disse: vós vedes a angústia no qual estamos, como Jerusalém está assolada e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde, edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram, vamos até aqui o 18: levantemos e edifiquemos. E eles fortaleceram as suas mãos para esta obra. Meu Deus, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Peça a Deus para te levar em espírito ao lugar mais secreto, onde Ele possa te ministrar. Peça o Espírito Santo para que Ele venha e ministre a sua vida. Ele está aqui, de olhos fechados, de olhos fechados, de olhos fechados. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Às vezes é assim, olhamos para os projetos dele e não acreditamos. Quando eu olho para tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Meu Deus, pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vem, Espírito de Deus, amande como a sude caravacai.
enche este lugar como foi pela manhã. Transborda nas vidas presentes aqui. Toca nos corações. É um tempo novo. Tempo de se levantar. Tempo de edificar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Eu vou viver. Quem acredita? A totalidade da levante a sua mão e diga: o Deus de obras completas. Ele vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Ele não. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. No final a gente canta ela de novo. Escute por bondade. Me dê a sua atenção. Eu acrescentei uma coisinha sobre o tema. E a minha mensagem ficou: entendendo o propósito, suportando o processo e vivendo o progresso até viver o real propósito. Escute. Essa história, é claro, começa no capítulo 1 de Neemias. Neemias vai receber a chegada de um homem chamado Hanani, ou Anani é com H, pode ser interpretado por R ou por A, Hanani ou Anani. E ele pede a Hanani notícias de Judá. Ele tinha chegado de Jerusalém até o reino do rei Artaxerxes, a qual Neemias era o copeiro. Preste atenção. O copeiro do rei era um cargo de tanta confiança, que era alguém que se colocava todos os dias diante do rei, e nas suas mãos ele tinha um copo. O que o rei desejava beber era a responsabilidade de Neemias. Se o rei tivesse sede de água, Neemias o servia. Se o rei tivesse sede de sucos, Neemias o servia. Se o rei quisesse beber vinho, Neemias o servia. Porém era um cargo de extrema confiança e perigoso, porque a função do rei não era apenas do copeiro não era apenas servir, mas antes de o rei provar a bebida que desejava o seu coração, Neemias tinha que prová-la. Porque se caso alguém tentasse envenenar o rei na sua bebida, com a prova do copeiro, se tinha então a certeza de que aquela bebida não estava envenenada. Porém, se alguém tentasse, Neemias ao beber, ele morria. E então era desvendado que alguém tentava envenenar o rei. Então era um cargo de confiança, era um cargo perigoso, porém era um cargo de alta estima. Morava no palácio, melhores benefícios, melhores salários, melhores privilégios, melhores roupas. Neemias também assistia ao rei durante o período que o rei estava em público e em particular. Se colocava sempre ali à disposição. E ele não podia de maneira alguma apresentar
apresentar-se ao rei com um semblante triste, porque era um rei pagão, e eles tinham misticismo. As pessoas que estavam ao seu redor tinham que estar sorrindo, tinham que estar alegres, tinham que estar dispostas, porque alguém triste diante do rei poderia transferir para o rei a tristeza. Alguém triste diante do rei corria o risco de ser executado por estar triste na presença do rei. Porém a Bíblia vai dizer, Neemias capítulo 1, Christian, versículo de número 3, acompanhe comigo. Quando ele recebe as notícias de Hanani, de que Jerusalém estava destruída, dessolada, os muros derrubados em ruínas, e tinha somente tragédia naquele lugar. Aí ele vai perguntar, e me disseram os restantes que não foram levados para o cativo lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, ó oposição, me assentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Entenda isso. Neemias tinha uma posição num país de primeiro mundo daquela época. Jerusalém estava destruída, mas ele não morava lá. Enquanto Jerusalém tinha fome, no palácio de Neemias tinha fartura. Enquanto Jerusalém tinha destruição, no palácio onde Neemias estava e na cidade capital do rei, as arquiteturas de última geração. Porém Neemias, ao ouvir essas notícias, ele simplesmente não diz. Quando eu chegava nos Estados Unidos, alguém me perguntava como é que está o Brasil. Eu falei, rapaz, o Brasil é aquela coisa que você sabe, né? E muitos deles amaldiçoavam o nosso país de lá. Deus é mais, eu que não quero voltar mais para aquilo ali, eu estou no primeiro mundo. Aquilo me comovia. Neemias podia estar acomodado, porque para ele não tinha falta de nada. Porém em Jerusalém faltava tudo, estava tudo destruído, estava tudo acabado. Neemias podia simplesmente dizer, vou orar aqui para que Deus levante alguém lá e faça alguma coisa. Porque a posição que ele tinha era boa, o cargo que ele tinha era bom, a vida que ele tinha era de luxúria e de fartura. Porém, quando aquelas palavras chegaram até Neemias, Neemias começa a entender o propósito de Deus para a vida dele. O propósito de Deus para a vida de Neemias não era que ele fosse copeiro do rei, não era que ele estivesse no palácio, nas luxúrias e nas farturas, enquanto tinha uma grande obra para ser realizada em Jerusalém. Talvez alguém pense que a sua grande empresa, talvez alguém pense que o seu salário alto, talvez alguém pense que a sua vida luxuosa, esse é o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas se você orar, jejuar, lamentar e buscar a face de Deus, Ele vai te revelar o teu verdadeiro propósito. Eu preciso de tempo para contar esse testemunho. Deus começou uma obra na vigília aqui na minha vida e eu recebi uma unção muito forte. O sábado eu acordei e eu sentia que Deus estava comigo. Encontrei o meu sócio, que também é pastor, saímos para comer, falamos de coisas espirituais, e eu estava sentindo algo que os céus estavam começando a fazer na minha vida. Quando chegou ontem, eu fui dormir cedo, porque eu não dormi direito da vigília. Cheguei em casa, era quase 7, acordei 11, Benjamin puxando meu pé. Eu digo, não tem nada não, eu vou resolver as coisas. Quando der umas 8 horas, eu deito e durmo até o outro dia, umas 9, quase 10, eu consegui pegar no sono. Às 4 da manhã, Deus me despertou nesta madrugada. E eu estava cansado, deitado, e eu disse, Deus, eu oro todo dia de manhã. Eu me levanto e a primeira coisa que eu faço, porque eu coloquei para a minha vida uma meta, eu tenho que orar todos os dias, pelo menos 1 hora de oração, eu tenho que dar para Deus, e depois eu vou fazer os meus trabalhos e os meus afazeres. E agora, lá em casa, com a minha esposa, 1 hora de oração, 4 versículos da Bíblia, para a gente começar a fazer as coisas, e de noite a gente encerra com Bíblia. Estamos trazendo a arca para dentro do nosso lar. E eu fiquei me remoendo na cama,
celular dizendo: Deus, o Senhor quer falar comigo? O Senhor está me chamando? O Senhor está me chamando? E eu fiquei ali: oh Deus, eu posso orar aqui? Mas quando eu peguei o celular, era 4:30 já, e eu estava brigando, pastor Maurício, com Deus. Mas eu me rendi, eu disse: olha, Senhor, o Senhor quer me chamar, então eu vou para o joelho. Depois que eu terminar de orar, se der tempo, eu durmo mais um pouquinho antes do culto, que Deus tinha falado comigo: vá para amanhã de adoração, ouvir o pastor Maurício Brito. E eu encontrei ele no carro ontem de noite e falei: amanhã eu vou lá te ouvir, porque Deus estava preparando algo para mim. Então eu fui para o joelho 4:30, eu geralmente boto louvores no meu celular, para orar ouvindo os louvores, e eu tenho uma playlist que eu vou escutando ela todos os dias, e quando chega em uma determinada música que eu já conheço, eu sei que eu completei 1 hora de oração quando aquela música acaba. E aí eu digo: eu já tenho 1 hora de oração. Se Deus está me atraindo mais, eu continuo na playlist, mas eu já rompi aquela hora. Eu nunca oro menos de 1 hora. Mas só que quando eu peguei o celular, eu esqueci de botar no carregador, e ele estava com a bateria para descarregar. Então eu disse: hoje vai orar sem música. Eu botei ele lá no quarto e fui para a sala e dobrei o meu joelho, meu bispo. Eu comecei a orar ao meu Deus, e eu fui visitado com uma presença tão maravilhosa, e eu entrei numa dimensão tão profunda. Eu já não estava mais dentro da sala da minha casa, eu fui tridimensionado para um outro lugar. Eu ouvi anjos tocando instrumentos, e eu comecei a falar com Deus, intercedi pelos pastores da aba, clamei muito pelo bispo Wagner para Deus manterem de pé, orei por Sérgio, orei pelos meus pastores amigos, orei por cada obreiro da intercessão, dizendo: Deus, os que eu não sei o nome eu oro. Olhei pelos novos evangelistas, olhei pelos pastores da aba, todos os pastores eu fui falando, e eu entrei numa dimensão onde Deus me disse: estou abrindo os teus olhos, estou destapando os teus ouvidos, e estou ungindo a tua voz. Me escute. Quando eu saí daquele mistério, quando eu passo de 1 hora no joelho, o joelho começa a doer. Aí eu deito com a cara no pó, aí eu me prostro, aí eu me ajoelho de uma outra posição. Eu me levantei da oração e foi ela toda de joelho. Só no finalzinho que eu botei a cara no pó, e ali eu disse: Deus falava comigo: se rende a mim, eu quero você disponível, eu quero você disponível. Então eu disse para Deus: Deus, eu estou vivendo um tempo bom no meu trabalho, as coisas estão começando a acontecer, porque entrei em propósito com o bispo, aí eu e ele, não vou falar para você não ir atrás. Mas eu disse: Deus, eu estou pegando a minha carteira da OAB, e eu estou colocando ela diante do teu altar, e eu estou colocando todas as minhas vontades, todos os meus projetos, todos os meus planos, e eu me abro e me rendo para estar disponível para o que o Senhor quer fazer na minha vida. Escute, quando eu me levantei do joelho, como eu não tinha playlist que me computava 1 hora através das músicas, eu me levantei e eu senti aquele fogo que me pegava. E Deus disse: vai, pega a Bíblia, que eu vou lhe dar a mensagem. É essa mensagem que nós vamos pregar aqui. E eu peguei a Bíblia, peguei meu iPad, aí fui pegar o celular para botar no fone a playlist, porque eu também gosto de preparar a palavra ouvindo louvor. E eu vou falando em línguas, eu vou entrando no mistério. É o meu devocional com Deus. Quando eu peguei o celular, eu tinha ajoelhado na minha sala 4:30 da manhã. E quando eu olhei o horário do celular, era 7:30 da manhã. Eu havia passado 3 horas de oração na presença do Senhor, e parecia que foram poucos minutos, por causa da dimensão que Ele tinha me colocado. 7:30 sentei, preparei a palavra, 8:30 terminei, tomei banho, vesti a roupa e vim adorar. Eu sentei aí onde o bispo Wagner estava, mas eu já cheguei aqui pegando fogo, porque eu vim de um devocional de algo sobrenatural que aconteceu na minha casa, eu e Deus. E o pastor Maurício começou a pregar uma palavra. Meu Deus, pastor Maurício,
Uma revelação profunda. Eu não conseguia ficar com meu corpo quieto. Eu ficava me pegando porque eu estava sendo queimado por Deus. E ele estava trazendo uma revelação de Ezequiel 47. Eu disse, meu Deus, tem que anotar isso para depois pregar em outro lugar quando ele não tiver. E aí eu peguei e fui anotando, e ele ministrando, eu fui anotando, e eu estou sentindo aquela presença, eu estou sentindo aquele fogo. Quando eu vi que ele ia terminar, eu não sei se ele ouviu, eu estava ali sentado dizendo, não pare não, oh, continue. Mas ele tem um cronograma, e então ele cantou o primeiro louvor, faz-me morrer para as coisas deste mundo, faz-me esquecer do que me afasta de você. O teu perdão é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura as feridas. E o refrão da música é faz outra vez, como na primeira vez. Ela é uma das músicas da minha playlist. E quando ele começou a cantar, eu estava aqui. Deus me visitou com uma porção tão forte. Eu não sei o que aconteceu, mas eu caí da cadeira, com cadeira e tudo para frente. Eu caí aí no chão, com cara no pó. E eu chorei. Mas chorei de um jeito, que um choro igual a esse, eu só senti quando eu estava vivendo o primeiro amor, os meus primeiros passos com Cristo. Eu chorei que eu enxugava com a minha camisa, e eu fui para uma outra dimensão. O culto estava acontecendo aqui, mas eu estava em outro mundo. Alguém veio em cima de mim, orou por mim, liberou palavras proféticas. Eu não entendia, eu não sabia quem era. Eu estava num mundo diferente do que estava acontecendo no exterior. Depois eu consegui me ajoelhar e me segurar aqui nesse fel do altar. E todo o período de louvor eu chorava, e eu não conseguia parar. E aquela visitação. E depois veio uma outra pessoa, colocou as mãos no meu ouvido, falou em mistérios e me deu resposta de tudo que eu tinha falado com Deus na oração da madrugada. Eu não vi quem era, mas eu vi a estampa da roupa. E depois, quando eu consegui me recompor, eu vi que era Isabel. E eu fui até ela e tivemos alguns mistérios com Deus ali. Quando eu me recompus aqui de pé, eu vi os céus abertos neste lugar. Eu vi a glória de Deus. E eu levantei os meus braços e disse, eu me rendo, Senhor, ao teu chamado, aos teus propósitos. A minha pé aí está diante do teu altar. Faz o que o Senhor quer. Eu estou disponível. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu dizia, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui. O pastor Maurício foi tomado por Deus. Eu não sei se ele se lembra, mas ele disse assim, o anjo está vindo com a brasa tirada do altar, e está tocando os teus lábios, e purificando a tua iniquidade. Se você já leu Isaías 6, foi isso que aconteceu. Aí eu caí de novo, eu me derramei, no meio do mover. Deus falou comigo, quando acabar o culto você vai receber 3 mensagens. Uma, Sérgio vai lhe dizer que vem para o culto para você hoje, está confirmando. Outra é Saulo, atenda a ele porque é importante, eu quero falar com ele. E a terceira é uma pessoa que vai te pedir dinheiro, eu já estou lhe dizendo, não dê. Tremendo. Quando eu peguei o celular, tinha uma mensagem de Sérgio dizendo, que hora você passa aqui para me pegar? Quando eu olhei a outra mensagem, era Saulo dizendo, preciso falar urgente com você. E uma outra mensagem, alguém dizendo, eu estou precisando de você. Eu falei a Sérgio primeiro, liguei para Saulo, mas Deus descortinou a vida de Saulo.
Eu no carro, ele em casa, eu dirigindo, parei dentro do estacionamento do shopping, porque a unção estava grande, e Deus me mostrou a vida dele inteira, e deu resposta para tudo que ele queria, e ele chorava, e ele gritava, e ele falava em línguas estranhas, e eu também. Deus disse, agora atendo o outro. Eu liguei e não me atendeu. Aí me mandou uma resposta. Sabe o que é? É que estou precisando de uma ajuda sua. Você pode me dar aí R$1.400? E aí começou com várias justificativas. Eu nem vi a justificativa. Eu estava vendo a mensagem subindo, que eu já tinha a resposta de Deus. Quando ele terminou, eu disse, querido, oh querido, eu queria tanto te ajudar, mas eu não posso. Mas se for a vontade de Deus, Deus vai levantar alguém que te ajude, mas nesse momento eu não posso fazer nada por você. A resposta dele foi seca e disse, obrigado, era só isso. E eu indo para casa, Deus me mandou visitar algumas pessoas, que eu não posso falar tudo aqui, senão toma minha pregação. E ainda tem uma obra para ser realizada. Neemias, ele entendeu que por maior luxo que ele estivesse vivendo, ele tinha um propósito desde o ventre da sua mãe, em realizar uma grande obra de reedificação na cidade de Jerusalém. Então a Bíblia vai dizer que ele ora e vai e se apresenta para o rei. Neemias capítulo 2, versículo 2, por favor, Christian. Venha comigo, tenha paciência. Mergulhe comigo nessa unção. Neemias 2:2. E o rei me diz, por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Continue. Não é isso, senão tristeza de coração. Então eu temi de grande maneira. Por que ele temeu? Ninguém podia ficar triste do lado do rei. Era um rei pagão. Era um rei cheio de misticismo. Alguém triste do lado dele podia trazer uma unção diferente para o reino dele. Tinha que estar sorrindo. Ele disse, você está triste por quê? Você não está doente. Você não tem falta de nada, você é rico. Você está triste do coração. Por que a tristeza do seu coração? Que não lhe falta nada. Aí Neemias vai responder 2:4. E o rei me disse, o que me pedes agora? Antes de ele responder ao rei, ele orou ao Deus do céu. Quando alguém de posses, de autoridade, de poder, alguém que pode resolver, alguém que pode mudar a sua história, em qualquer área da sua vida, se colocar diante de você e dizer, pede aí o que você está precisando, não se precipite. Peça a ele um tempo, um dia, algumas horas. Ore primeiro a Deus, para Deus lhe dar graça na hora que você fazer o pedido. E ele orou. Então ele disse para o rei, 2:5. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, eu peço que me envie ajudar. Primeiro pedido, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Continua, Cristian. Pode pular. Aí mesmo. E disse mais ao rei, se o rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem, até que eu chegue a ajudar. Continua. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço, para a casa e para o muro da cidade, vai, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias vai fazer ao rei 3 pedidos. O rei, quando autorizava alguma coisa na terra, ele escrevia e selava com o seu anel. Aquele selo era assinatura com firma reconhecida. Qualquer escrita que tivesse aquele selo do anel do rei era lei, era decreto, não podia ser desobedecido. Ele disse, rei, eu quero voltar para Jerusalém. O rei pegou o anel e disse, está autorizado. Ele disse, rei, eu quero que me dê uma carta para os governadores da além do rio, para quando eu passar com a comitiva, eles não me barrarem, eles saberem que eu tenho autorização de viagem. O rei pegou a carta, selou com o anel e disse, está autorizado. Ele disse, eu também quero que me dê uma carta para
Asaf, o chefe das madeiras, para que me dê madeira das florestas, para eu edificar os muros, edificar as casas, a casa que eu vou morar, edificar a cidade. E o rei escreveu a carta e selou com o seu anel. Está autorizado. Levante as suas mãos. Amanda Cavassúria, estão descendo nesta noite na Igreja Arena Batista do Avivamento Orla cartas de autorização de Deus para cumprir propósitos na vida de pessoas aqui. Deus está dizendo: se você está me pedindo dentro do meu propósito, eu estou te autorizando, eu estou te dando carta. Tem alguém para receber aqui? Pelo amor de Deus, adore! Escute, quando você está dentro do propósito, você recebe cartas de autorização para os projetos. Deus está te autorizando e te dizendo: se você está pedindo dentro do propósito que eu tenho para a tua vida, está tudo autorizado. Receba hoje a carta nas suas mãos. Só que, além do que ele pediu, o rei também deu o que ele não pediu. Porque ele pediu para ir para Judá, ele pediu carta para os governadores de passagem de viagem, ele pediu cartas para Asaf, chefe da floresta, para liberar madeira. Mas a Bíblia vai dizer assim, continua aí, Cristian, naquela listinha que a gente tem. Espera aí, para a gente não perder. Versículo 9. Então via os governadores da além do rio, dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo o chefe do exército e os cavaleiros. Ele não pediu chefe dos exércitos e nem cavaleiros. Ele pediu autorização para voltar a ajudar, autorizado. Carta para os governantes, autorizado. Carta para o dono o que liberava as madeiras, autorizado. Mas além do que ele pediu, o rei deu também o que ele precisava. Eu vou lhe mandar capitães e vou lhe mandar exércitos para que a sua jornada venha com segurança. Deus está dizendo: além das autorizações que eu estou lhe dando pelo que você está me pedindo, eu vou acrescentar aquilo que você vai precisar para concluir essa grande obra. Agora Neemias vem, ainda no 9, Cristo, deixa aí para eles verem, com a sua comitiva. Só que quando ele chega diante dos governadores do rio, é igual a fronteira, é igual a Polícia Federal. Passaporte, visto de entrada e de saída. Se você não tiver, você não vai passar daqui. Aí Neemias diz: eu tenho uma carta do rei, recebe aí. Aí o governante pegou e viu o selo. Passa, Neemias, toma aqui sua carta. Essa daí é sua, pode ficar, porque se alguém disser, eu tenho 2 cópias. Quando ele vai e chega na floresta, alguém diz: cadê a autorização para pegar a madeira? Aqui está a autorização. Você não está entendendo. Deus está te autorizando. Deus está dizendo: mandei Covassúria, esse projeto do teu coração, esse desejo da tua alma, que você orou, que você jejuou, que você lamentou, que você pediu, que está dentro do meu propósito, está tudo autorizado. Vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Tem alguém aqui para adorar? Meu Deus, escute. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ô vaso, está tudo autorizado. Está tudo autorizado, vai nessa tua força, está tudo autorizado. Dentro do propósito, está autorizado. O posicionamento para o propósito não te priva do processo. As autorizações e as cartas de Deus para cumprir o propósito dele na sua vida não te livra dos processos.
Neemias capítulo 2, versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. O processo começa aí através da vida desses homens. Versículo de número 11. Ele chega na cidade e ele fica ali 3 dias. Quantos dias? Chegou, não disse nada a ninguém, não contou a ninguém a obra que ia fazer, não revelou o que Deus tinha colocado no seu coração. Às vezes o processo é mais árduo, às vezes o processo é mais difícil, às vezes o processo é mais dificultoso, porque você sai falando do propósito para as pessoas que você não deveria falar. Olha para esse vaso que está do seu lado e diga assim: ô vaso, fala nada para ninguém. Vai analisar primeiro o que é que você precisa fazer, ó. Sabe por quê? Que você chega e diz assim: rapaz, Deus me autorizou aqui, estou com as cartas na mão, vou começar um projeto. Alguém: será que foi Deus mesmo? Será que esse negócio aí foi confirmado? Mas será que isso aí é para você, vaso? Mas será que você não está emocionado? Aí você começa a ouvir essas palavras e o processo se torna mais árduo. Catuca ele aí, vai, catuca. Diga assim: vaso, fala nada para ninguém. Ele ficou ali 3 dias. Versículo 12, só para confirmar: de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Aprende a guardar segredo. Aprende a orar pelos propósitos. Só divulga quando o negócio já tiver organizado. Porque tem gente que está do seu lado e você vai contar com alegria, achando que ele vai te apoiar, e ele vai sair e vai liberar uma palavra de maldição. Duvido que isso aí dê certo. É a oração contrária. Ó, macumba gospel. Ó, no processo tem vale, tem esterco e não tem fonte. Eu vou falar mais uma vez. No processo tem vale, no processo tem estercos. Estão falando de coisas dificultosas. No processo não tem fonte. Neemias capítulo 2, do 13 ao 15. Vamos lá, Cristian, do 13 para no 15. De noite saí pela porta a porta que ele sai é do vale. Vale fala, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Vale fala de luta, vale fala de prova, vale fala de dificuldade. Quando ele vai sair, ele sai pela porta do vale, para a bonda da fonte do dragão, para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte e ao viveiro do rei, mas não tinha lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, voltei e entrei. Saiu e entrou pela porta do... Não se assuste com o vale, não se assuste com o esterco, não se assuste com o monturo, não se assuste com a porta da fonte fechada que não dá para passar. Você chegou no primeiro dia do propósito. A única porta aberta é vale. Entra pelo vale, sai pelo vale. Mas ainda que eu andasse, levanta a tua mão,
pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Porque a igreja grita, porque a igreja... Ai, candossúria, laia, tu estás comigo. Você vai entrar pelo vale, vai sair pelo vale, mas Ele vai estar com você. Ele já te deu autorização. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Meu Deus, Neemias não vai contar nada para ninguém. Pegue isso, porque a obra que ele iria fazer era uma obra de recomeço. Escute, começar não é fácil, mas recomeçar é muito mais difícil. Alguém aqui já construiu alguma coisa sem dinheiro? Ou construir a casa? Aí primeiro compra o terreno e tem que terminar de pagar todas as prestações. Pagou, agora ele consegue o dinheiro e faz a fundação. Pagou a fundação, agora ele vai pagar o levante. Pagou o levante, agora ele vai pedir a cobertura de telha ou de laje. Cobriu, tem que respirar, porque o acabamento é a parte mais cara. Aí vai botar janela, aí vai botar porta, aí vai botar piso, aí vai ter que colocar elétrica, hidráulica, e depois arrumar toda a casa, pintura. Agora imagine, você compra o terreno, faz a fundação, levanta a parede, bate a laje, coloca as portas, e de repente vem um vento da banda do norte, dá sobre aquela casa e derruba tudo. E aí agora você tem que recomeçar. Onde é que você vai achar força? Pô, demorei tanto para pagar esse terreno, gastei caro nessa fundação, foi uma luta para levantar a parede. Quando eu bati a laje, botei a janela, derrubou tudo. Agora eu vou ter que limpar e começar tudo do zero. Recomeçar é difícil, mas Deus está com você. Eu tenho propriedade para falar disso, hein, Sérgio? Porque você está vendo aqui alguém que está recomeçando. Essa visitação que eu recebi de Deus é fruto de campanhas de 3 meses de oração, eu pedindo para Ele me levar de volta ao primeiro amor. Eu achava que isso era só uma oração e que não era possível alguém viver, experimentar a experiência do primeiro amor 2 vezes. Mas hoje aqui na manhã de adoração, Deus me visitou, Deus me encheu e eu estou de volta ao primeiro amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele não fala nada, porque era uma obra difícil, era um recomeço. Então ele fica calado. Vamos lá, eu já estou concluindo para ir para o final. Mas Deus está com ele, e Deus vai dar a ele uma palavra com unção. Escute, muitos podem pregar para você, muitos podem te aconselhar, muitos podem te mandar mensagens. Todas as mensagens de ânimos é boa, mas quando alguém libera uma palavra com unção sobre a sua vida, quando alguém libera uma palavra que você sente que aquela palavra é rema, que veio da boca de Deus, que entra dentro de você e te dá um novo gás, é diferente. Lê o livro de Neemias, é curto. Toda a história de Neemias debaixo de oração e jejum. Ele está trabalhando e orando, está trabalhando e jejuando, está trabalhando e está clamando. Ele sabia que obra de recomeço não é para crente Nutella, não é para crente que vem uma vez na semana na igreja, não é para crente que dobra o joelho 5 minutos e acha que está bom, não é para crente que só abre a Bíblia aqui e aqui nem abre porque tem telão, nem traz. Obra de recomeço é por quem está andando com Deus, é por quem está entendendo que Deus é. Ai, meu Deus. Catuca ele aí e diga assim: para você recomeçar, você tem que buscar, você tem que descer, você tem que invocar ele. Neemias fez isso, e ele vai liberar uma palavra. 2:17 e 18, venha comigo. Então lhes disse a palavra: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas.
Vinde, pois, e reedifiquemos o muro. Recomeço. Reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me foi favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram, levantemos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Se você está sentado do lado de alguém, segura a mão dele e diga assim para ele: levanta, vaso, volta a edificar, volta a trabalhar, volta a sonhar. Mas bicho, você não sabe não, eu tinha 10 empresas, eu tinha 10 lojas, aí veio a pandemia, aí fechou tudo, só me sobrou dívida, eu estou com o nome das PC Serasa na boca do sapo, na mão do diabo, eu não consigo mais não. Deus está dizendo: levanta, trabalha. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, meu Deus, tem alguém aqui. Eu sinto, meu amigo, Espírito Santo. Adore a Ele, vai. Pede a Ele força, vai. Pede a Ele coragem, vai. Eu estou terminando. Os homens se levantaram com aquela palavra. Neemias está vivendo um processo. Os inimigos se levantam. Tobias e Sambalate, processo. Versículo 19, vai, Cristian, que o horário já estourou, o povo não vai querer mais me ouvir. Que ouvindo o Sambalate, Zoronita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos, disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Tem gente que vai ver você trabalhando e vai vir com palavra de desânimo. Rapaz, sai de visão. Rapaz, isso aí não vai dar certo. Mas não se esqueça, quando você saiu com as cartas que alguém já tinha te autorizado. Meu Deus, escute. Neemias 2:20, vá. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte nem em justiça e nem em memória de Jerusalém. Quando tentarem te parar no processo, não se esqueça quem é que vai te fazer prosperar. Quando tentarem te falar com palavras desanimadoras, que nós vamos encontrar muito mais do que palavras de incentivo, não se esqueça, o Deus dos céus, Ele te fará prosperar. Tem alguém recebendo isso aqui? Tem alguém recebendo isso aqui? O Deus te fará prosperar. Os seus adversários não vão descansar. É processo. E os adversários, escute, não são só pessoas. Os adversários são desânimo. Os adversários são cansaço. Os adversários são setas na sua mente, para que você duvide. Mas o Deus dos céus, Ele te fará prosperar. Guarde esta palavra e esqueça todas as outras. O Deus do céu te fará prosperar. E com essa palavra, agora ele vai viver progressos, e daqui para o fim. Neemias 4:6, presta atenção. Não escute, ninguém te para, Deus vai te prosperar. Assim, edificamos o muro. Todo o muro se cerrou até a sua. Veio uma pessoa só assim, não está nem com vontade de falar. Cerrou até a sua. Cerrou até a sua. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Incline o seu coração a trabalhar, que você vai começar a viver o progresso. Enquanto alguém estava dizendo que você não ia conseguir, você já está chegando na metade.
Mas escute o mistério da metade. Chegar na metade é perigoso. Chegar na metade é faca de dois fios. Porque se você chega na metade e você é pessimista, você vai olhar o copo e vai dizer: está meio vazio. Você vai olhar para o muro e vai dizer: poxa, ainda está na metade. Falta outra metade. É perigoso. Por isso que Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, ele orando a Deus disse: Senhor, levanta a mão, aviva a tua obra no meio. Aviva no meio. Aviva quando estiver na metade, porque na metade pode bater cansaço, na metade pode bater desânimo, mas quando Deus te avisa, você vai olhar para o copo e vai dizer: está quase cheio. Quando Deus te avisa, você vai olhar para o muro e vai dizer: já estamos chegando no fim, já chegamos na metade. Ei, você vai viver progresso, você vai viver progresso. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Escute. Oh, meu Deus. Cuidado com a metade, meu Deus. Cuidado. Eita, que já mudou aqui para outra mensagem, ó. Isso aqui é o inimigo, ó. Sumiu a pregação. Meu Deus, mas eu tenho cabeça para quê? Jesus, será que apagou? Jesus, espera aí. Apagados recentemente. Vai, Satanás, você perdeu, voltou. Escute. Agora você está vivendo progresso. No meio alguém vai orar e Deus vai te avivar. E você vai começar a fechar as brechas. Neemias 4:7, escute. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adonitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, alguém se incomoda com seu crescimento, que já as roturas, na minha Bíblia diz, as brechas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Quando você se posiciona, você tem que estar preparado em jejum e oração, porque o inimigo quer brecha aberta em você, para ele poder sempre ter acesso e atrapalhar a sua vida. O inimigo quer sempre deixar uma brechinha. Poxa, eu estou tudo certinho, mas de vez em quando eu acesso sites pornográficos. Fecha a brecha. Poxa, eu estou todo certinho, mas de vez em quando eu tenho uma sede de uma cervejinha. Fecha as brechas. Poxa, eu estou tudo certinho na igreja, mas de vez em quando eu dou uma sonegadazinha. Fecha as brechas. Aí quando você fecha as brechas, o diabo começa a lhe trazer pratos de lentilha. Porque quando o crente se posiciona e começa a dizer: eu sou de Deus, eu vou viver para Deus, eu vou andar com Deus, eu quero a unção de Deus, e começa a fechar as brechas. Alguém manda aquele contatinho, e aí sumido, bloque. Alguém manda aquele direct de madrugada: oi gata, tem um WhatsApp, bloque. Fecha a brecha, fecha a brecha. Fala para ele aí: fecha as brechas. O inimigo fica furioso. Eu termino agora. Ele está vivendo um progresso, e agora vai viver o real propósito. Vão fazer de tudo para te atrapalhar. Não se distraia. Neemias 6:3. Não se distraia. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse de ir ter convosco. Alguém vai dizer: ei rapaz, peraí, precisa disso tudo não. Bora ali comer um churrasquinho, tomar um vinho. Jesus também transformou a água. Ei, não se distraia.
Mantenha um foco. Você está fazendo uma grande obra. A grande obra começa em você. E depois Deus abençoa os seus projetos, os seus planos, os teus sonhos. Abre as portas, porque Ele já te deu autorização para prosperar. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 15. Essa palavra é para alguém revelada. Essa palavra é para alguém, não é para todos, é para alguém. Deus falou comigo. Esta palavra é para alguém. E depois dessa contagem de dias, Ele vai te falar testemunho. Acabou-se, pois, o muro. Aos 25 de Elu, em 52 dias. Levanta a mão aí, que talvez seja para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se posiciona. Coloca o coração para trabalhar. Edifica o muro. Chegue na metade. Feche as brechas. E daqui a 52 dias pode contar. Quase 2 meses. 52 dias. Essa obra vai ser concluída. Esse projeto vai ter testemunho. Tem alguém aqui que Deus está falando? 52 dias. E eu vou mudar a sua história. E agora é o propósito e eu encerro. Glória de Deus. 52 dias. 52 dias. Neemias 6, 16. Pega isso aqui. Penúltimo versículo. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios que havia em roda de nós abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus, quem fez esta obra. Tem alguém aqui? Catuque ele aí e diga assim: o vaso pode ser para você. 52 dias, pode contar. Mas aí você vai pegar, não vai trabalhar, não vai orar, não vai jejuar, não vai fechar as brechas, não vai construir até metade e vai ficar contando 52 dias. Depois vai dizer: não foi Deus que falou, não. Faça por ti, diz o ditado do mundo, e eu te ajudarei. Alguém diz: na Bíblia está escrito, faça por ti. Não está escrito na Bíblia. Está escrito: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, Senhor teu Deus, te ajudo. Faça a sua parte. E agora eu encerro. Segura esse último versículo aí. Você não foi chamado para segurar copo para rei pagão. Você não foi chamado para arriscar sua vida, podendo beber veneno para salvar a vida de um rei que não conhece a Deus. Você foi chamado para governar. Deus te deu unção de governo, autoridade de governo. E eu encerro aqui. Qual é o propósito que Neemias iria viver? Neemias capítulo 5, versículo 4. Pode ficar de pé. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador, só deixa essa parte aí, não precisa a parte B, na terra de Judá. Deus te chamou para governar. Feche os seus olhos. Eu estou encerrando, desculpe aqui. Eu prometo que no próximo último domingo eu vou pregar 30 minutos, mas hoje foi necessário, porque isso aqui é Deus querendo levantar pessoas. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Começa a orar a Ele aí. Começa a falar com teu Deus aí. Quando eu olho para tuas promessas, confesso, fica tão difícil acreditar.
Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, do completo Ele fará. Diga que vai viver, vá. Eu vou viver. O Deus de obras completas vai fazer fluir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus. Ele não mudará. Bota a letra aqui pra mim, que essa parte eu não sei não, ó. Meu Deus não falha não, Ele não mudará. Eu sei que Pastor Sérgio Luiz Santos Costa, assim te diz o Senhor: tenho obra grande na tua vida, terra. Estou te convidando a uma campanha comigo nas madrugadas. Eu vou dobrar minha unção sobre a tua vida. Eu vou colocar um povo nas tuas mãos. Me busca sem cessar, te darei as línguas estranhas. Farei com que a revelação da minha palavra seja sobrenatural na tua vida. Eu uso os teus filhos, são meus. Eu guardo a tua família, ninguém vai tocar nela. Serei escudo, serei broquel. Coloco uma espada afiada na tua boca. Te darei uma unção tão sobrenatural que onde pisar a planta do teu pé, o meu Espírito estará contigo. Te convido na madrugada, e revelarei para ti. Te darei as línguas estranhas. Levanta a tua mão. Eu vou viver a totalidade da promessa. Meu bispo, se der tempo, vem jogar rede.